Dando continuidade ao nosso tema, aborto, liberdade de escolha, vamos citar aqui dois estudos. Um estudo em nível mundial, tratando do aborto em diferentes países, países ricos, países pobres, países desenvolvidos, países em desenvolvimento. E esse estudo internacional publicado, produzido pelo OMS e o Instituto Americano, e publicado na revista The Lancet, uma revista científica muito boa. E o outro estudo sobre a Pesquisa Nacional de Aborto no Brasil, produzido pelo Instituto Anis de Bioética e a UNB. Primeiro vamos ao estudo global, a situação do aborto nos países em geral. Vamos ver esse estudo. A princípio, a conclusão desse estudo é muito simples e muito básica. Eles concluíram que quanto maior for a oferta de métodos contraceptivos, menor vai ser a taxa de aborto. Então as mulheres não abortam porque querem não. Se você quiser reduzir, e aí nós pensamos no Brasil, né? Se nós queremos reduzir o número de abortos, nós temos que ofertar através de políticas públicas, ou seja, o Estado, o governo brasileiro, federal, municipal, estadual, tem que criar políticas de saúde da mulher com oferta massiva, gratuita, a métodos contraceptivos seguros, né? Eficientes. É distribuir camisinha nas escolas, é oferecer pílula de emergência gratuita, pílula de funcionamento gratuita, facilitar a laqueadura, ou seja, quanto maior a oferta dos métodos contraceptivos, menor a taxa de aborto. Foi isso a principal conclusão desse estudo publicado aí. Então, como foi que eles chegaram a essa conclusão? Analisando a taxa de abortos nesses diferentes países. Então, aqueles países, né, que estimularam a oferta de métodos contraceptivos, eles tiveram uma redução no aborto. E eles analisaram desde o ano de 1990 até o ano de 2014, ou seja, foram 24 anos de análise. E eles chegaram aos seguintes dados. Nos países desenvolvidos, em 1990, eles tinham 46 abortos para cada 1.000 mulheres, porque é assim que se faz a taxa de aborto. 1990, 46 abortos para cada 1.000 mulheres. Nos países desenvolvidos. Caiu para quando em 2014? Caiu para 27 abortos para cada 1.000 mulheres. De 46 para 27 significa uma redução significativa, né? 41,3% de redução no número de abortos. Ou seja, os países desenvolvidos, aqueles que ofertam métodos contraceptivos e que a maioria deles o aborto já é legal. Veja a questão, o aborto é legal, mas ele reduz o número. Não é interessante isso? Por quê? Porque foi ofertado. As mulheres não abortam porque querem não. Não é assim não. Muito bem. Os países de desenvolvimento, qual foi a taxa? Analisando 1990 a 2014. O país de desenvolvimento, eles tiveram uma redução pequena. Eles tinham, em 1990, eles tinham 39 e eles foram para 37 abortos por 1.000 mulheres em 2014. 39 para 37 tiveram redução de 5%. E a América do Sul, cujo Brasil é quase todo o continente, né? Populacional, inclusive, com maior predominância, a população maior dentre os outros países da América do Sul. A América do Sul foi um atraso, foi um retrocesso nessa taxa de aborto. Certo? Houve um aumento de número de abortos na América do Sul. Certo? Esse aumento se deve a quê na América do Sul? A restrição dos métodos contraceptivos. Por isso que aumentou a taxa de aborto na América do Sul. Então, está claro, está evidente nesse estudo que nós, para reduzirmos o número de abortos, nós temos que estimular, oferecer os métodos contraceptivos.
E ainda dentro desse estudo, 80% das mulheres que tiveram gestações indesejadas, ou seja, ela não quer ter filho, mas ela está grávida e ela vai optar pelo aborto. Ou seja, de cada 100 mulheres, 80 afirmaram que estavam realizando o aborto por não terem obtido os métodos contraceptivos necessários à sua liberdade de escolha. Muito bem. Esse foi o estudo internacional. O estudo nacional, ele trata o perfil da mulher brasileira, e é interessante que a gente pensa que no Brasil a mulher que faz aborto é aquela adolescente irresponsável, mas não, na hora de fazer o filho ela gosta, mas depois... Não é o caso. A mulher brasileira que realiza o aborto com maior frequência, ela está na faixa etária próxima dos 40. É uma mulher casada, mulher que tem filhos. 60% desse estudo, das mulheres nesse estudo, estavam nessa faixa etária. Então, das mulheres que realizaram aborto. Muito bem, a faixa etária desse estudo nacional se deteve de 18 até os 39 anos de idade. Foram analisadas 2.000 mulheres alfabetizadas. E olha que dado interessante essa pesquisa nacional mostrou. Quanto maior o grau de escolaridade, menor é a taxa de aborto. Mais um dado importante para nós batalharmos pela legalização do aborto no Brasil. Quanto maior o grau de instrução, menor a taxa de aborto. Isso serve até como um mecanismo de que a educação sexual, a educação em geral, né, a informação científica ajuda sim a reduzir o número de abortos. A faixa etária onde predominou uma taxa maior de aborto foi na faixa etária de 35 até 39 anos de idade. Ficou em 20%. Mas no geral, dessas 2.000 mulheres analisadas, 15% já tinham realizado o aborto. Então, é preciso a gente ter essas informações para nós fazermos a campanha, sim, em defesa da legalização do aborto no Brasil. Bem, mas eu não posso deixar aqui de comentar para você, mulher, é o seguinte, você que está passando por esse dilema de ter que discutir o aborto, porque talvez esteja nessa situação, você não está sozinha. Você não está sozinha. Tem um monte de gente brigando para garantir a sua liberdade de escolha. Eu vou colocar aqui na tela uma organização de defesa do direito da mulher, você já está vendo na tela, onde você pode buscar todas as orientações possíveis para assegurar a sua autonomia, né? Desde o uso correto dos medicamentos, né? E aí, posso citar agora, aproveitar ainda a nossa discussão sobre aborto, e dizer que o uso dos medicamentos para induzir o aborto é muito seguro e é muito tranquilo de ser feito. São 2 comprimidos nos países desenvolvidos, diferentes. Um é o misoprostol, que é o conhecido Cytotec, isso no país desenvolvido, e a mifepristona, que é um bloqueador de progesterona. O Cytotec, que é misoprostol, ele estimula as contrações uterinas, por isso que ele é importante para induzir o aborto. E esses comprimidos, nos países legalizados, eles são tomados de forma correta, e aí, mais uma vez, você observa na tela essa organização de defesa da mulher, e lembre, você não está sozinha. Não está sozinha. Muito bem, voltando à questão dos comprimidos, a mulher que faz aborto com esse procedimento,
ela é muito segura, ela toma os comprimidos, ela vem a sangrar, e se houver algum problema decorrente do uso desses medicamentos, ela tem acesso, ela deverá ter acesso ao hospital, ela, por exemplo, ela tem que estar mais próximo, porque qualquer problema de uma perda de sangue maior, ou então não ocorreu perda de sangue, ela possa buscar o hospital. E no hospital, uma frequência muito baixa, para cada 100 mulheres que fazem uso desses medicamentos, 2 ou 3 no máximo, 2 a 3% dessas mulheres poderão ter algum problema de ter que recorrer ao hospital para o médico fazer o procedimento correto para verificar, complementar essa perda embrionária ou fetal que você induziu. Muito bem, então lembre, mais uma vez eu coloco na tela a organização que defende a sua liberdade de escolha. E as mulheres têm sim, junto com os homens companheiros, lutarmos pela legalização do aborto no Brasil.